Bom, gente, falando um pouquinho então sobre o contexto de onde foram surgindo, né, os monopólios e os oligopólios. Então, lá no final do século XIX, né, alguns países da Europa, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, eles tiveram um grande aumento da industrialização. Então, como a gente já falou, após, né, a Revolução Industrial, começaram ali, né, as indústrias a produzir cada vez mais, aumentaram suas produções, né, foram surgindo indústrias, né, cada vez maiores, com uma capacidade de produção maior e tudo mais. Então, o que aconteceu? Né? Houve essa aceleração grande na industrialização, nesses países principalmente, né? E, consequentemente, foi aumentando a concentração de capital, né? Então, as indústrias produziam mais, ganhavam mais dinheiro, lucravam mais. Né? A gente falou também quando nós sobre a Revolução Industrial, né, pessoal? Houve um grande problema com relação ao trabalhador, né? Porque os trabalhadores trabalhavam muito, ganhavam muito pouco. Né? Então, quem concentrava a capital eram os donos das indústrias. Né? Então, a partir disso, né, que foram surgindo lá todos aqueles manifestos e tudo mais que a gente já conversou, né? Mas a partir dessa concentração de capital que foram, né, surgindo aí essas formas de monopólio e oligopólio. Por quê? Né? Depois que a grande depressão capitalista, né, ocorreu lá entre 1880 e 1896, as indústrias e as empresas elas começaram a concentrar o seu capital, né? Então, aumentou a industrialização, tinha muito mais dinheiro, muito mais lucro, as empresas, né, os donos de empresas acumularam esse capital. E aí foram surgindo os monopólios, tá? Tá, gente. E aí, o que é um monopólio? O monopólio, pessoal, é basicamente uma exploração sem concorrente, tá? De um negócio, de uma indústria, em virtude de um privilégio, tá? Então, basicamente, a indústria, ela não tem concorrente naquele setor. Claro, hoje em dia existem ainda alguns tipos de monopólios, né? Mas basicamente aquela época, né, era muito mais fácil de se conseguir né, obter o monopólio de determinado produto, de determinado serviço, porque não existia a grande variedade de indústrias que existe hoje. Então, obviamente, se a gente compara aquela época onde os monopólios surgiram com hoje, né, a gente consegue ver aí uma diferença muito grande. Tá, beleza. Como funciona isso? Né? Então, o monopólio, gente, é ter o passe, a posse ou o direito de caráter exclusivo de determinado produto, de determinado serviço. Então, se eu tiver um monopólio de determinado produto, de determinado serviço, eu posso desfrutar, né, da exploração de maneira abusiva, vender o produto ou serviço sem concorrente por altos preços. E isso, infelizmente, ocorria bastante, ainda ocorre, tá? Nós veremos aí algumas formas de monopólio que ainda existem hoje. Por que, gente, isso acontece? Eu não tenho concorrente, então, se a minha indústria produz um produto que não tem nenhum concorrente, eu posso colocar o preço que eu quiser no meu produto, né? Vender pelo preço, né, super alto. Se o consumidor necessita desse produto, ele vai comprar por aquele preço alto, porque ele não tem outra opção, não tem outra empresa no mercado que produz esse tipo de produto. Tá? Então, é a posse exclusiva de um produto ou de um serviço. Claro, né, gente? Hoje em dia isso é um pouco mais difícil, né, de se conseguir. Mas, às vezes, né, as empresas elas se, né, aglomeram, procuram aí se juntar para determinadas áreas e setores, e a gente vai ver os principais tipos de monopólios a partir disso. Tá? Então, dois exemplos que a gente consegue dar de monopólio aqui
A Microsoft, tá? Então, é um monopólio, só ela tem a posse do tipo de tecnologia que utiliza e tudo mais. E a Petrobras, que é aqui, né, aqui no Brasil, é a única empresa que tem acesso à exploração aí de petróleo, gás natural e tudo mais. Então, a Petrobras é um monopólio, a Microsoft é um monopólio. Né? Não existem concorrentes para essas empresas no mercado, tá? Então, basicamente, é isso. Não tem concorrente. Tá, mas aí a gente pode ter dentro dos monopólios 3 tipos, tá? O cartel, o trust e o holding. Alguns deles são proibidos no Brasil, inclusive, tá? Mas existe esse tipo de monopólio, existe, claro, vamos dizer assim, de forma ilegal, existe, infelizmente, mas são proibidos, tá? Então, basicamente, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Quais são as principais características de cada um desses 3 tipos de monopólios, tá? Gente, o cartel é o primeiro monopólio que nós vamos estudar hoje. Ele é um acordo, tá? Explícito ou implícito entre concorrentes, principalmente para tentar fixar preços, né? Ou cotas de produção, para dividir os clientes, né? Dividir os mercados de atuação, ou por meio de uma ação coordenada entre os participantes, né? Então as indústrias elas se juntam, né? Fazem um acordo para fixar preços. Então, se vem outra empresa tentar ali entrar nesse mercado, se ela não conseguir entrar nesse acordo, ela não vai conseguir ter competitividade, porque as outras empresas fixaram uma faixa de preço ali. Né? E aí, a partir disso, desse acordo, né, que é realizado no cartel, as empresas conseguem eliminar a concorrência e aumentar o preço, né? Então, se só eu e outra empresa decidimos fazer esse acordo, nós vamos colocar o preço fixo e nós conseguimos eliminar a concorrência, porque outra empresa não vai conseguir colocar um preço mais baixo que o nosso, né? Ela não vai conseguir sobreviver no mercado. Então, eu consigo facilmente aumentar os meus preços, ter mais lucros, né? E esse tipo de sistema é para o ponto de vista, né? Do ponto de vista do consumidor, é um prejuízo para o bem-estar do consumidor, porque o consumidor não tem opção. Né? Então, se 2 empresas fazem esse acordo e só tem essas 2 no mercado, o preço vai ser fixo. Né? Então, as 2 acordam, vamos aumentar o nosso preço, vamos dobrar o preço? Eles vão dobrar, porque é um acordo entre eles. E se o consumidor precisa daquele produto, ele vai ter que comprar. E o preço a ser pago é o que é estabelecido por essas empresas. Tá? Então, claro que nesse caso o consumidor é o maior prejudicado, obviamente. Ele não tem opção de escolha, ele não pode escolher um que tem um preço menor, né? Ele não pode escolher pela qualidade do produto, ele não tem direito à escolha. Ele simplesmente vai comprar um produto que pode ser de uma marca ou de outra marca. Porque são as únicas marcas que tem. O preço é igual, então, né, tanto faz. Então, essas empresas procuram, né, fechar ali, ter esse monopólio de determinado setor, de determinado produto, por conta desse acordo, tá, gente? O cartel é considerado, né, muito grave, uma lesão muito grave à concorrência, tá? Porque, como eu falei, as outras empresas não conseguem competir e acabam desistindo daquele setor de produto e tudo mais, porque elas não vão conseguir competir com essas outras que fizeram esse acordo, tá? E vão prejudicar os consumidores, como eu falei, por conta de aumento de preço. Não tem oferta, né? Não tem promoção, porque para que eu vou fazer isso?
Se não tem outra opção, o consumidor vai ter que comprar o meu produto. E aí, a partir disso, eu aumentando os preços, então eu vou ter tudo muito mais caro e muitas vezes até indisponível. Então, isso prejudica bastante o consumidor e a concorrência, tá? Pessoal, esse tipo de acordo aqui de cartel é realizado principalmente em indústrias pesadas, tá? Como as indústrias de mineração, indústria de transporte, indústria de produtos químicos, indústria de combustíveis. São indústrias grandes que já possuem uma restrição ali de produto, né? Então, não existe muita indústria de mineração, não existe muita indústria de transporte, não existe, né, quando a gente compara com outros tipos. Indústrias de combustíveis, produtos químicos e tudo mais. Então, eles vão fazer o quê? Vamos nos juntar e nivelar aí o nosso preço. Então, qualquer outra pessoa que quiser, qualquer outro concorrente que quiser tentar abrir uma indústria não vai conseguir. Por quê? Ele não vai conseguir ajustar-se ao preço que nós estamos utilizando hoje, tá? Os cartéis, gente, são ilegais, tá? Então, não é fácil a gente conseguir encontrar exemplos para citar aqui de cartéis, tá? São ilegais. Por quê? Prejudica o consumidor, prejudica a concorrência. Mas, como eu falei, são ilegais, mas infelizmente, gente, existem as empresas que fazem esses acordos ilegais, né? Então, uma empresa, né, que eu trouxe um exemplo, uma empresa A vai fazer um acordo com a empresa B, então vamos fixar os nossos preços. Por exemplo, as duas empresas produzem álcool em gel, né? Vamos supor aí, pensando na grande demanda de álcool em gel por conta da pandemia. As empresas, duas grandes empresas que produzem álcool em gel, vão fazer esse acordo, que é ilegal, mas elas vão realizar um acordo para fixar preços. Então, outras empresas que tentarem produzir o álcool em gel, elas não vão conseguir entrar no mercado. Porque se a gente conseguir fechar esse preço, o consumidor vai ter aquela base de preço e tudo mais, as outras empresas desistem. Desistiu? Aí sim, eu consigo aumentar o meu preço. Né? Então, se você tem duas marcas de álcool em gel no mercado, as duas têm o mesmo preço, cada um vai pegar, né? Não vai se importar tanto com a marca e tudo mais, né? Dependendo aí do tipo de cliente também, né? Do consumidor, ele vai escolher aquele produto. Não tem duas opções, eu posso pegar um, pegar o outro. O preço é o mesmo. Para mim, como consumidor, não vai fazer diferença. Para o consumidor não faz diferença. E para as indústrias, isso é ótimo, né? Elas não vão ter concorrência, vão vender do mesmo jeito, que o consumidor está precisando disso. Né? Então, é um exemplo aí de monopólio que, infelizmente, gente, existe, tá? Mesmo sendo ilegal aqui no Brasil, existe. Então, muitas empresas fazem esses acordos aí ilegais para tentar ter, né, o monopólio aí de determinados tipos de produtos ou de serviços no mercado.